Boa noite, vamos então conversar um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, né? Nos foi pedido para falarmos sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, nós gostaríamos de pedir a todos para que a gente possa acalmar o nosso coração, a nossa mente, início de semana, rogar a Deus, em sua infinita misericórdia, que nos dê a serenidade, a sabedoria necessária para recomeçarmos o nosso cotidiano com esperança, com fé, orando pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, passando pela doença da Covid, que eles possam se recuperar de pronto. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo se reporta aos trabalhadores da última hora e começa assim. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia de trabalho, e mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam nas praças sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha para aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Então, toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Essa é uma das parábolas mais bonitas que nós temos dentro dos ensinamentos de Jesus. Principalmente pelo momento em que a humanidade está passando agora. Vamos primeiro entender. O Senhor levantou de madrugada, cedinho, e foi contratar trabalhadores, né? E conversou com eles que o dia do trabalho seria 1 denário para cada um, a diária no caso, né? Aí disse que ele saiu de novo na 3ª hora. Qual que é a 3ª hora? A primeira hora é 6 da manhã, a terceira é 9 da manhã, né? Saiu às 9 da manhã, aí depois ele disse, saindo ainda mais uma vez a 6ª e a 9ª. A 6ª hora, meio-dia, a 9ª hora, 3 da tarde. E fez o mesmo. Aí saiu a 1/10 hora, a 1/10 hora é 5 da tarde.
e o trabalho terminava às 6 da tarde. Ou seja, às 5 da tarde ele convocou os últimos trabalhadores, né, para trabalhar na sua vinha. Todos ele combinou um denário pelo trabalho, pelo dia de trabalho. Até aí, né, beleza, beleza. Aí só que alguns reclamaram porque os que chegaram às 5 da tarde ganharam o mesmo do que aqueles que chegaram às 6 da manhã. Essa é a história, é a parábola que Jesus fez, né, buscando os acontecimentos da época, né, e também relembrando o que nós somos ainda muito infantis em relação a muitas coisas. Principalmente, poxa, se o dono da vinha combinou comigo um denário o dia, eu vou trabalhar um dia, agora o dinheiro é dele, ele paga o quanto ele quiser para os outros. Mas ainda nós temos aquela mania de, mas fulano ganha mais do que eu, ou fulano, sempre nos espelhando, né, nas coisas que vêm de lá para cá. Queremos que os outros, né, ser igual aos outros, tanto que vivemos muito de aparência em virtude disso. Por vezes, nós queremos estar no lugar do outro, mas nós jamais vamos parar para pensar por que o outro está naquela situação. Vejam bem, os que receberam o trabalho às 6 da manhã, eles foram abençoados porque saíram cedo, busca de trabalho, no comecinho do dia eles já acharam emprego. Os outros passaram o dia todo naquela angústia, naquela ânsia de, poxa, ninguém nos... Tanto que o Senhor perguntou, por que estão fazendo até agora aqui na praça? Que ninguém nos assalariou. Ou seja, eles não tinham conseguido nada ainda. Vamos imaginar o desespero desse povo esperando algum emprego para levar o sustento para dentro de casa. Mas aqueles que ganharam o trabalho na primeira hora do dia não querem saber disso, né? Não se preocupa com esse lado. Nós estamos passando assim bem rapidinho, né? Mas o que essa parábola nos traz de ensinamento agora, nessa atual situação que o planeta está vivendo? Nós estamos tendo a oportunidade de conviver com os nossos há 2 anos praticamente, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, né, que começou essa pandemia no mundo todo. De conviver, de entender que nós precisamos uns dos outros, que ainda é hora de mudarmos. Quando nós fizemos os nossos estudos no começo desse ano, baseado nesse tema Trabalhadores da Última Hora e Transição Planetária, juntamos os dois para fazer um estudo. Nós conversamos, se não me falha a memória, na aula número 2, no estudo número 2, sobre o tempo, né? O que é a última hora? Na parábola de Jesus, os trabalhadores da última hora foram aqueles que foram contratados na 1ª hora, ou seja, às 17 horas, às 5 da tarde, para trabalhar até às 6. Trabalharam apenas 1 hora. E como é que ele encerra a parábola? Ele encerra a parábola assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muitos serão os chamados. Há quantos séculos ou milênios Deus nos chama? Esses que Jesus se refere, que muitos foram chamados, antes do Cristo, antes de Moisés, lá atrás, os primeiros profetas, né? No começo, Deus está chamando para a vinha, para o trabalho. Trabalho da onde? Na seara do Evangelho, na seara do bem, mostrando para a humanidade que nós precisamos um dos outros, porque aquela contenda que lá atrás existia entre os seres humanos, que ainda tem até hoje de uma forma velada, não leva a nada. Se nós pararmos hoje para analisar a estupidez das guerras, das contendas, ceifando um monte de vidas, a troco de quê? Hoje nós sabemos que somos imortais, né? Que nós fomos e voltamos várias vezes e vamos continuar
nesse processo até entendermos as máximas de Jesus, entendermos as leis cósmicas universais. Ah, mas onde estão? Estão na nossa consciência, só está faltando acordá-las. Então, muitos foram chamados desde a antiguidade. E o que foi feito? Não abraçaram. Ah, mas eu não tenho culpa disso. Claro que temos, porque nós estávamos lá também. Não é a nossa primeira encarnação. Nós já passamos por N encarnações. Então nós estávamos lá também. Fomos chamados, só que nós não atendemos o chamado do Cristo. Muitos de nós estagiou, nós estamos no Brasil agora, porque o Brasil é um paizinho novo, começou apenas 500 e poucos anos. O planeta é milenar. Quantos milhões de anos tem o nosso planeta? Né? No velho mundo, quantas vezes encarnamos lá no velho mundo? Quantas coisas nós fizemos com os ensinamentos que nos foram dados por esses antigos profetas, por esses antigos enviados dos céus a nos encaminhar através do pedido de Deus. Meus filhos, vamos nos amar uns aos outros, até que chegou uma hora que estava tão ruim de entender que Jesus veio pessoalmente há 2000 e poucos anos atrás, exemplificar o amor que ele tanto pregava através dos seus prepostos. E deixou, inclusive no capítulo 22 de Mateus, o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E passaram-se já 2000 anos e nós ainda estamos com dificuldade. Ah, mas e agora nessa transição? O planeta está passando de prova e expiação para a regeneração. O que vai ser de nós? O Cristo ainda está contratando. Ele já saiu, está saindo na 10ª hora, a nos chamar novamente para a vinha. Como? Qual foi a metodologia que ele usou? Covid-19. Nos mostrando que toda a nossa ganância, nosso egoísmo, o nosso dinheiro, os nossos bens não vão nos livrar. Não vão nos livrar de um vírusinho, né? De um ser, os infinitamente pequenos, que vieram não só no Brasil, mas no mundo todo nos mostrar que nós precisamos sim nos amar, nos respeitar, sermos fraternos. Ele está contratando ainda dá tempo. Ah, mas eu até agora só fiz coisas erradas, coisas que vão contra a minha consciência, contra as leis naturais. Como que eu vou conseguir? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não podemos nos esquecer que ele diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Por quê que os primeiros serão os últimos? Que os primeiros tiveram muito mais oportunidade, chance de aprender, de reciclar, de se autoconhecer, de se autoamar, de seguir os ensinamentos de Jesus. E não o fizeram. Os últimos serão os primeiros, os últimos que aprenderem, que se esforçarem em mudar o seu rumo, o seu procedimento, as suas ações. Esses têm grande chance de permanecer na Terra, porque ele também disse, além das outras parábolas, ele disse: os bons herdarão a Terra. E há muito tempo atrás nós ficávamos pensando, antes de conhecermos a doutrina espírita, para que eu quero herdar a Terra? Eu quero ir para o céu. Essa terra de violência, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, não, eu quero ir para o céu. Depois eu fui entender que o céu e o inferno a gente carrega com a gente mesmo. Nós carregamos nos nossos olhos, né? E hoje nós entendemos o que Jesus quis dizer, que os bons herdarão a terra. Ou seja, essa escola, essa casa planetária, uma das bilhões e bilhões das casas que existem
né, das moradas que existem na casa do Pai, ela está mudando de classificação. Então não vai ficar mais aqui aqueles que se comprazem com a guerra, com as matanças, com as coisas erradas, em prejudicar o seu próximo. Qualquer tipo de vida tem que ser preservada. Cuidar da nossa casa mental, da nossa morada também material, deixarmos de poluir os nossos rios, o nosso ar, né? O nosso oxigênio, que agora tanta falta está fazendo para muita gente. E quantas vezes nós vemos o ser humano derrubando árvores, queimando tudo em busca do quê? Da sua ganância por poder, por dinheiro. E nós estamos vendo o resultado. Então, o que Jesus propôs naquela época, nessa parábola dos trabalhadores da última hora, está servindo exatamente agora. Encaixa-se perfeitamente na situação que nós estamos vivendo nesse momento. Chegamos à conclusão através da dor, através do... Não precisava, mas nós é que buscamos isso, né? Nós chegamos à conclusão que nós precisamos arregaçar a manga, não importa se nós fomos chamados na 10ª, na 9ª, na 6ª, na 3ª hora. Não importa o momento do chamamento, o que importa é fazermos bem o que nós viemos para fazer. Ah, mas como é que eu vou para essa vinha do Senhor? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou usar aqui plagiando o nosso irmão Haroldo Dutra. Basta você fazer muito bem feito o que você veio para fazer. Ah, mas como assim? Você veio para ser professor? Seja um excelente professor. Usa sua ética, sua moral. Faça a coisa correta. Não se espelhe nos outros que estão fazendo diferente. Faça o que o seu coração manda. Você veio para ser um médico, seja um médico ético, corretamente com seus pacientes, salvando vida, colocando primeiramente o ser humano em primeiro plano, depois a parte financeira. Você veio para ser um jardineiro, cuide com carinho do jardim que lhe foi entregue, regue as plantas com bastante carinho. Não importa se o seu salário ainda é pouco, que você merecia ganhar mais. Se você veio para ser um ajudante, um gari, faça muito bem feito. O que nós estamos vendo no nosso querido Brasil, infelizmente, é justamente nós queremos nos dar bem com tudo. Primeiro eu, depois o samba, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O jeitinho brasileiro de ser. Isso vai levar muita gente a amargar colheitas desagradáveis. É isso que Jesus pede. Não importa que nós fomos contratados na 10ª hora. Mas se nós reencarnamos agora, nesse atual estágio, para viver essa pandemia, que vivamos com dignidade, auxiliando aqueles que precisam. Poxa, eu não vou me aglomerar para não correr risco de me contaminar os corações queridos ou outros irmãos. A ciência está dizendo que eu tenho que usar máscara, lavar as mãos com álcool, evitar toque. Eu vou fazer isso, porque eu estou preocupado comigo e com o meu próximo. Ah, mas eu já tomei minha vacina, que se dane. Não, não é assim. É justamente esses que foram os primeiros trabalhadores. Foram convocados há muito tempo e não aprenderam. Nós podemos estar sendo convocados agora, na 10ª hora, mas vamos fazer correto aquilo que a moral nos pede, que a ética nos pede. É isso que nós precisamos, principalmente o brasileiro, que já acostumou no jeitinho. E esse jeitinho é que está levando muito dos nossos, vai levar, já levou e vai continuar levando muito dos nossos governantes para lugares que eles vão se arrepender amargamente. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, e sim para aprender a fazer o correto, ou seja,
honrar o convite que nos foi feito pelo Senhor da vinha na 1ª hora. Se nós estamos encarnados nesse momento de transição, é porque fomos merecedores disso. Ninguém está aqui por acaso. Então somos privilegiados de estarmos vivenciando essa pandemia. Como espírita, como entendedor do que está acontecendo. Nós já estudamos que há mais de 6.000 anos houve o primeiro peneirão, né? Quem estuda a doutrina espírita sabe disso. Nesse peneirão que passou 4.000 e poucos anos antes de Moisés, está passando de novo. Vai ficar aqueles que têm propensão ao bem, que entenderam que nós somos necessários um para os outros, não só para os que nasceram da mesma família, mas somos todos irmãos, todos, e precisamos nos respeitar, respeitar a posição do outro, respeitar o espaço do outro, respeitar as convicções do nosso semelhante. Esses são os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Vamos fazer por merecer esse 1 denário que o Senhor da vinha está nos pagando e que Ele já vai pagar também para aqueles que foram contratados lá na primeira hora. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco. Eu espero que nós tenhamos entendido o que o Cristo quis dizer com a parábola dos trabalhadores da última hora. Paz e bem a todos.